Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em Veja, TV de Veja.com e hoje, segunda-feira, é dia dele, Reinaldo Azevedo, um dia em que o mercado financeiro ficou de pernas para o ar, efeito Dilma, Reinaldo, boa noite. Boa noite, Joyce, boa noite, telespectadores. Mais uma vez aconteceu aquilo que a gente tem visto e esperava, né, desde que saiu o resultado da pesquisa Datafolha. Sempre que a Dilma sobe ou melhora ou que aumenta as expectativas de que ela possa ser reeleita, ou as expectativas ou os temores, né, na verdade é essa, os mercados despencam, as ações despencam, o dólar sobe, enfim, aquilo tudo que a gente viu hoje. E o que foi que liderou para baixo, mais uma vez, foi a Petrobras, né? Pobre da Petrobras, literalmente pobre da Petrobras, gente. Porque a empresa é a empresa estatal que mais sofreu os efeitos do desastre da política econômica da presidente Dilma Rousseff. No caso do ex-ministro da Fazenda em exercício, Guido Mantega, usaram a Petrobras, como todo mundo sabe, para fazer política econômica ou para não fazê-la, né? Os preços da gasolina, dos combustíveis, os preços estão represados, né, para evitar uma elevação da inflação, que não obstante sobe por outros motivos, né? E aí se sabe então que se ela ganhar, a tendência é que usem a Petrobras ali como campo de manobra da política. Agora, só a Veja.com publicou uma matéria, acho que está no ar ainda, faz 2 dias, ali com o quadro da Petrobras, os diretores da Petrobras. E quando a gente vê, está lá o loteamento explícito entre PT e PMDB especialmente. Aí realmente não dá. É claro que o mercado põe preço nessas coisas, né? Fosse a Venezuela que não tem mercado, fosse Cuba que não tem mercado, ok. Mas no Brasil tem, graças a Deus. Para quem pegou o bonde andando, para você que acompanha o site de Veja, Veja.com, você sabe de tudo que a gente está falando e já sabe disso desde o início da manhã. Mas para quem está pegando o bonde andando, o que aconteceu foi o seguinte. Saiu pesquisa da Datafolha na sexta-feira, pesquisa que mostrou Dilma mais 6 pontos à frente da Marina. Nos últimos 15 dias são 13 pontos. Quer dizer, o mercado ficou desesperado porque apareceu a possibilidade, ainda que muito pequenininha, de Dilma poder virar o jogo já num primeiro turno e de ganhar mais forças num eventual segundo turno. Isso fez o mercado ficar de ponta cabeça. A pesquisa saiu na sexta-feira à noite, os reflexos estiveram hoje no mercado financeiro logo de manhã. Então o índice Dilma subiu e o Ibovespa caiu. E caiu muito, mais de 5 pontos aí logo no início da manhã, e as ações da Petrobras chegaram a amargar 11 pontos de queda. 11 pontos de queda. Quer dizer, a Petrobras ficou muito mais pobre com o efeito Dilma. Um efeito aí, efeito colateral. Exatamente. Eu só acho, você tocou num aspecto que eu acho relevante. Eu não acho que a Dilma vai ganhar no primeiro turno. Eu acho que isso é um pouco de exagero. Até porque especulação, né? Eu estava vendo, vou escrever a respeito, mas ver com cuidado os números. Nas 3 últimas eleições, na reta final, o PT tem menos votos do que ele atribui aos institutos e as oposições têm mais votos do que atribui aos institutos. Não quer dizer que seja um erro deliberado, não é isso. Acontece que como o PT cria muito essas esferas de opinião, esse clima de abafa, muita gente acaba se sentindo até constrangida de dizer em quem vai votar. Ou se diz indeciso, ou diz que vai anular, ou simplesmente mascara o seu voto. Então, eu realmente não acredito que haja uma vitória no primeiro turno. Hoje na redação havia um comentário aqui, Reinaldo, talvez você concorde, que as pessoas podem até mentir nas pesquisas de opinião de voto, né? E o comparativo foi o seguinte, a pesquisa sobre quanto você ganha, quem responde a verdade? Então havia essa especulação. Será que elas estão retratando de fato o momento? Eu só acho assim que não há uma mentira coletiva relevante a ponto de mudar o quadro que aí está de quem está na frente, quem está no meio, quem está atrás. Eu acho que isso não, né? Agora, que você tem ali uns 2 ou 3 pontos, e isso historicamente tem se demonstrado, né? Quando você vê quanto é que a oposição teve a mais, quanto é que o PT teve a menos, não raro dá 5 pontos de diferença. 5 pontos de diferença no eleitorado de 140 milhões de pessoas é muita coisa, são 7 milhões de pessoas, né? Então não é assim uma coisa qualquer, é muita gente, né? Então eu realmente não acredito na vitória no primeiro turno. Agora é evidente que a Dilma teve uma recuperação, como é evidente que a candidatura da Marina entrou ali num momento bastante difícil, como a gente viu no debate, mas a gente fala daqui a pouco. A gente vai falar do debate já, mas o mercado tem dado mais do que sinais claros. O mercado está gritando
está gritando com o crescimento da presidente candidata e entrou num colapso. Quer dizer, é claro que para a economia e pelo histórico e pela herança que o Partido dos Trabalhadores deixou, a chance de reeleição de Dilma é algo assombroso para o mercado financeiro como um todo. Né? Eu só acho assim, eu acho que não vai ser, veja só, não, é claro que é uma força de expressão, quer dizer, não acredito que haja um colapso. Bom não é, o mercado vai acabar, caso isso aconteça, vai acabar se adaptando. Veja só, eu acredito numa outra coisa. Eu acho que a Dilma chega em primeiro lugar, né, no primeiro turno, não tenha dúvida disso. Assim que isso acontecer, ela terá de dar sinais para o mercado de alguma coisa, de algum jeito. Porque senão, nos 21 dias até o segundo turno, realmente a especulação, porque também tem especulação, é inegável, né? Então não adianta falar assim, ah não, isso tudo é só porque as pessoas estão botando preço na maluquice da Dilma. Sim, mas também tem especulação. Também tem gente chacoalhando a árvore para ver se cai maçã, né? E cai, né? E cai maçã. E aí quem pode chacoalha mais e colhe os frutos, né? Então veja, há um processo especulativo aí que é preciso também que fique claro, que a gente tem que dizer. Então eu não creio assim que vai haver um cataclismo, não. Isso não vai. O mercado não vai infartar. Não, é isso. não, até porque não há motivo. Aí sim, não há motivos para isso, não há motivos para ir para bancarrota, nada disso. Agora, o que as pessoas temem, e com razão, bom, mais 4 anos de Dilma, ela vai fazer o que ela não possa ter feito nos 4 anos passados, que ela não ter podido fazer nos 4 anos passados. Ela nem está prometendo, né? Nem plano de governo tem, não apresentou. Não tem plano de governo. Hoje ela se saiu com uma desculpa muito exótica, que ela disse assim, não, porque hoje com as múltiplas plataformas, então não precisa... Você entendeu? Nada. Você entendeu alguma coisa? Você tem múltiplas plataformas, para coloque o plano de governo nas múltiplas plataformas, né? presidente. Coloque em papel, coloque na internet, coloque... Bom, sendo assim, nós trabalhamos em múltiplas plataformas. A gente quer saber, né? Quais são as promessas. Então não tem oficiais. essa de múltipla plataforma. Isso é bobagem, né? É porque não tem mesmo plano. E é claro que as pessoas temem o quê? Mais 4 anos da mesma coisa. Né? O que ela vai fazer de diferente na Petrobras? Né? A administração do Banco Central. Da Petrobras, ou do que então, sim, há razões para ter temor. Eu não acho que vai ser um desastre total. Porque o desastre já foi, é isso. Não acho assim, desastre propriamente, não... Veja, eu só acho assim, a gente precisa tomar cuidado com a ideia do desastre, porque senão vem o dia seguinte e aí não acontece e fica parecendo que o desastre era a solução. Eu me lembrei aqui de um poema do grego Constantino Cavafis, que chama A Espera dos Bárbaros, né? Diz assim, mas por que as pessoas estão tão apreensivas? Que os bárbaros vão chegar. Ele está falando do Império Romano, né? Mas por que hoje no mercado aquele silêncio? Porque os bárbaros vão chegar. Porque as pessoas estão sentadas à soleira da porta sem fazer nada. Porque os bárbaros vão chegar. E daí os bárbaros vieram? Não, os bárbaros não vieram. E alguém disse, que pena, eles eram uma espécie de solução, né? E os bárbaros não chegam. Então, assim, não acho que haverá a chegada dos bárbaros. Eu não acho que vai acontecer o declínio do Império Romano. Agora, é claro que não é um cenário otimista. O que você vai ter, Joyce, se ela ganhar, aí sim, veja só, se ganha a Marina ou se ganha o Aécio, mais o Aécio do que a Marina, você inicia desde já, em novembro, um ciclo de expectativas positivas. Com o processo de transição. Isto conta, isso é relevante. Né? Então, haverá otimismo. Evidentemente, as bolsas vão subir, haverá... Né? Espera-se que o país se torne mais atrativo aos investimentos. Se ela ganhar, aí sim vai ser mais difícil recuperar essa confiança. O Brasil ficará mais tempo tentando convencer os agentes econômicos de que vale a pena investir no país. Tanto os externos quanto os internos, tanto aqueles que vêm de fora quanto o empresariado aqui dentro. E é claro que isso vai adiando a retomada do crescimento. O crescimento de 2015 já vai ser, o próprio Banco Central agora está falando coisa da ordem de 1,1, 1,2, talvez seja menos do que isso, isso já 2015. Quanto mais você adia esse ciclo de retomada, pior, a coisa mais vai para adiante. Né? Mas haverá um desastre? Desastre não, mas também não vem a solução.
Entende? Fica nessa coisa medíocre, fica nessa coisa ruim, Nesse nessa pibinho, coisa chata, nesse pibinho, nesse negócio. Né? E, agora, claro que falando em coisa ruim, coisa chata, Reinaldo, e falando em Petrobras, eu queria falar do debate de ontem, né? O debate de ontem que aconteceu na Rede Record. Se esperava, ou havia até uma expectativa de grande enfrentamento, ele não aconteceu, mas a Petrobras acabou dominando ali o assunto para que Marina Silva e também Aécio Neves pudessem provocar a presidente candidata. Mas ninguém nocauteou, não teve nocaute, né? E ao mesmo tempo a Marina Silva estava visivelmente desgastada. Uma prova, né, visível de que a campanha, o massacre que o PT tem feito através da campanha eleitoral acabou funcionando e Marina estava bastante desgastada mesmo, apareceu, né, mais murchinha, com pouco brilho no debate. Tem uma imagem da presidente candidata que a nossa produção colocou agora há pouco. Eu queria que você colocasse novamente no ar, porque me chamou a atenção também os bicos e as caretas que a Dilma fez durante o debate. Aí um deles, viu, Reinaldo Azevedo? Qual é a avaliação do debate de ontem? Olha, eu escrevi sobre isso hoje de manhã. Eu acho que, vamos lá, já fazendo a valoração também, acho que a Aécio foi de longe o melhor dos três. Sem dúvida. Falou com mais clareza, é quem tinha ali delineado alguma coisa parecida com um plano de governo. Em última instância disse, olha, se vocês querem mudar mesmo, é comigo, né? Eu não sou nem continuidade nem continuismo, né? Eu sou a mudança. A Dilma assumiu definitivamente o figurino reacionário. Quer dizer, eu vim aqui para falar em nome do medo. Né? Então, olha, atenção. Se eu ganhar o Aécio, vai ter privatização da Petrobras. Né? Que, aliás, ela levantou o tema para o Aécio. Levantou a bola, levantou a bola para o Aécio cortar e ele cortou magnificamente. Olha, o Aécio vai ser privatização da Petrobras. A Marina, a gente nunca sabe o que ela pensa, porque toda hora ela muda, é a incerteza. Da CPMF, né? E, portanto, exatamente. E a Marina, esta sim foi a pior dos três. Visivelmente abalada com a campanha negativa. Eu não sei, as esferas subjetivas contam, eu não sei em que medida a Marina imaginou que o PT pudesse preservá-la de algum jeito. Nenhum de nós que conhece o partido apostaria nisso. Eles não preservam ninguém. Não é? O Lula nunca perdoou pessoas que ele considera traidoras, ainda que elas permaneçam no partido. Não é? Aqueles que ousaram enfrentá-lo tiveram de deixar o partido. É o que aconteceu, por exemplo, com o Cristóvão Buarque em Brasília, né? Que uma vez ousou que poderia concorrer com ele como fazendo uma prévia. Né? O Suplicy também uma vez teve essa ideia, até hoje ele não gosta do Suplicy. E não pelos motivos eventualmente conhecidos, porque algumas pessoas não gostam do senador. Não. Né? É uma coisa ali na esfera pessoal. Então, se ela imaginava que o PT fosse preservá-la, realmente foi um ato de ingenuidade. E no caso aí, veja, já é muito difícil enfrentar o PT quando você não dá motivos. Né? Agora a Marina... Eles inventaram a história de que ela vai tirar 1,3 trilhão de educação. Você imagina, 1 trilhão e 300 bilhões de educação, é um delírio, é uma coisa estratosférica. Então, inventaram essa história. Inventaram que a eventual independência do Banco Central significará o fim da comida na mesa dos brasileiros. Aí vai a Maria, no caso da CPMF... Põe uma casca de banana para si mesma. Numa mentira desnecessária, numa inverdade desnecessária. Ora, digo óbvio, votou sim contra a CPMF no governo Fernando Henrique. E diz por quê, né? E dissesse que votou porque obedeceu a orientação partidária. Porque não foi só isso que o PT votou contra o Fernando Henrique. Todas as propostas razoáveis e boas e justas para mudar o Brasil para melhor, eles votaram contra. Eles votaram contra o plano, de novo, votaram contra o Plano Real, votaram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, votaram contra as privatizações, votaram contra a reforma da Previdência. Eles votaram contra tudo. Tudo. Eles votaram, pouca gente se lembra, votaram contra o Fundeb. Uau. Depois, porque a gente queria outra coisa. Não é porque você quer algo melhor que você deixa de votar o intermediário e defende o pior. Isso não existe. Isso é coisa de imbecil, né? Ou de gente mau caráter. Imbecis eles não são, nunca foram. Né? Então, votaram contra sistematicamente tudo. Era a hora, inclusive, da Marina dizer, olha, sim, eu obedeci uma orientação partidária, não havia espaço para fazer outra coisa e tal.
Por que vai contrariar? As pessoas nem têm noção direito do que é isso, mas sobrou a impressão, que no caso corresponde à verdade, de que aquilo não era verdade. Né? E aí você dá um palanque para Dilma desnecessário. Né? E está, sim, muito abalada. Eu acho que ela precisa retomar... Que diferença do primeiro debate para esse, hein, em relação a Marina Silva? Retomar o seu equilíbrio, e é na diversidade que as coisas se dão. Eu achei que ela estava realmente bastante acuada, né? Sem ela ter um certo ar imperial, assim, né? Uma coisa tal. E ela realmente não perdeu isso. Quer dizer, o plano, né, de desconstrução do PT deu certo até esse momento. Até esse momento deu certo e até esse momento o partido não soube, a equipe dela não soube explorar alguns diferenciais que ela tem, que são eleitoralmente poderosos. Eu insisto nisso. O próprio caso da reeleição, né? A Marina... Está sendo muito pouco explorado isso. Ela falou, não quero reeleição. É a única que se comprometeu. Mas não só isso, veja, esse tema da reeleição, eu não creio que ele pegue muito em algumas áreas. O que pega mesmo, tem que lembrar um pouco, eles vão ter que lembrar num dado momento, que é a Marina, né? Eu escrevi isso, reitero, a Marina sabe ser Lula, a Dilma só sabe ser Dilma. Né? Não estou dizendo que a Marina deva se vitimar, só estou dizendo que ela tende a usar a sua história a seu favor. Né? Assim, eu achei que no debate da Record, ela estava muito pouco a própria Marina e ela estava tentando ser um deles. E aí ela não conseguiu. Né? Não conseguiu e se deu mal. Bom, eu queria que o nosso telespectador e internauta desse uma olhadinha aqui na capa de Veja, né? Que é a Veja desta semana, a revista Veja dessa semana, e há uma reportagem que trata aqui, chamada do Núcleo Atômico da Delação. Paulo Roberto Costa, o homem-bomba da Petrobras, aquele mesmo que foi preso, fez o acordo para entregar informações à justiça. Com isso, conseguiu reduzir a sua pena e será monitorado por uma tornozeleira, prisão domiciliar, aquela coisa toda. Mas o interessante dessa reportagem é que Paulo Roberto Costa conta que o núcleo forte da campanha de Dilma em 2010 pediu dinheiro a ele. Dinheiro que sairia dos cofres da Petrobras. E quem pediu? Antônio Palocci. Antônio Palocci. Que era justamente o coordenador. Então, pelo menos a coordenação e a chefia do PT já sabia dos esquemas do Petrolão, hein? Aliás, essa semana, 2 dos 3 porquinhos, nessa edição da Veja, né, eu só lembrando, você lembra? Dilma apelidou os seus 3 coordenadores de campanha de 2010 e seus 3 porquinhos. Um porquinho era o Antônio Palocci, o outro porquinho o Zé Eduardo Dutra, que era então presidente do PT, e o terceiro porquinho era o ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso. Um dos porquinhos, o Palocci, segundo apurou a Veja, diz o Paulo Roberto Costa, foi pessoalmente falar com o Paulo Roberto Costa para lhe pedir 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, telespectador, do esquema criminoso que vigorava na Petrobras. E o Paulo Roberto Costa deixa claro outra coisa. Como aquilo é loteado entre partidos, esses 2 milhões eram da cota do PP. Sim, da cota do PP. Cada partido, então, teria a sua cota de roubalheira. O partido filho de Janene. Entendeu? Cada partido tem a sua cota de roubalheira e o Palocci, segundo o Paulo Roberto disse ao Ministério Público e à Polícia Federal, o Palocci, um dos porquinhos, foi pessoalmente... Este aqui, ó. Este é o porquinho citado aqui pelo Reinaldo Azevedo, nosso colunista. Foi pessoalmente pedir 2 milhões, né, para o Paulo Roberto Costa. É claro que é grave, não foi para a eleição de agora, foi para a eleição de 2010. Mas isso, me parece, joga por terra a história de que a cúpula do PT nunca soube de nada. A própria presidente disse que nunca soube de nada. Aliás, um telespectador do programa Os Pingos dos Is lá na Jovem Pan tem uma frase maravilhosa que é a seguinte: a Dilma candidata é aquela que sempre sabe tudo. E a Dilma presidente é aquela que nunca sabe nada. Não é isso? Então, assim, nunca sabe de nada. Né? Fica claro que o núcleo duro ali, pelo menos, sabia da existência do esquema corrupto. E a segunda e a outra matéria importante que está na Veja dessa semana, tem várias, mas uma outra muito importante, dá conta de que Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça, por ordem de José Eduardo Cardoso, outro dos 3 porquinhos, foi até a Polícia Federal para escarafunchar um inquérito arquivado
que correu em segredo de justiça, que investigava supostas irregularidades no Ministério do Meio Ambiente quando a Marina era ministra. Aqui está Tá aqui a a matéria. imagem do segundo porquinho, segundo o nosso colunista Reinaldo Azevedo. Segundo tá a aqui. Dilma, né? Segundo a Dilma, é verdade. segundo a A gente só Dilma. está relatando o apelido carinhoso Não, que é eu, se presidente. fosse fazer uma metáfora, considerando o physique du rôle, eu não chamaria de porquinho, não. Não tem nada de diminutivo aí. Veja só, o Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça, teria ido lá, pessoalmente, para ver isso. É mobilização da máquina contra uma adversária da presidente. O título é esse, a máquina do PT Isso. contra a Marina. O né? inquérito já arquivado, que correu em segredo de justiça. Aí, a desculpa do Paulo Abrão, que é um homem que vem lá da luta pelos direitos humanos, foi presidente da Comissão de Anistia, a desculpa dele é que uma revista, sabe-se lá qual, uma revista ia fazer uma matéria a respeito e foi pedir informações a ele. E ele, muito soldado, né, pressuroso, foi lá pegar informações. Ele virou foca de revista agora, virou office boy, virou o quê? É candidato a jornalista, trabalha para a revista? Como assim, Paulo Abrão? Não pega bem, né? É muito ruim isso que foi feito. E não é a primeira vez. O Zé Eduardo Cardoso, uma vez, admitiu que ele entregou para a Polícia Federal um papel apócrifo que chegou a ele denunciando tucanos aqui em São Paulo com cartel. Sensacional. E aí, se o ministro da Justiça, qualquer papel apócrifo que chega às mãos dele, então, nesse caso, ele vai e pede abertura de inquérito, manda para a Polícia Federal para ver se abre inquérito, você imagina, eu tenho alguns inimigos, vou entregar para o Zé Eduardo Cardoso, será que ele vai pedir para abrir inquérito? Eu estou brincando, evidentemente eu não faria isso. Mas então, ministro, o senhor também não pode fazer. Bom, né? você E nem o Paulo acompanha Abrão. a reportagem. Está aqui. Vou mostrar para você mais uma vez. Leia Essa a reportagem, vale a essa pena. imagem vale a pena você ver. Está aqui. O ex-presidente Lula, a presidente candidata Dilma Rousseff, na imagem maior, Antônio Palocci, homem forte já do governo Lula e que depois também se transformou em homem forte do governo Dilma e caiu por fome de dinheiro, né? Na verdade, ele é uma máquina de enriquecer. Ele né? caiu porque ele fazia algumas consultorias, a Justiça acabou dizendo, absolvendo de qualquer acusação, irregularidade. O problema é que aí são duas naturezas. As coisas têm duas naturezas e é preciso que a gente as coloque nas suas distintas naturezas. Uma coisa é o direito penal, e são as acusações de crime. Outra coisa é a questão política. O seu Palocci, quando coordenador de campanha de Dilma, tem um negócio fazendo um barulho estranho, não vai explodir não, né? Atenção, Então, produção, será uma bomba? Será uma bomba no estúdio? Pronto, parou. Eu paro no meio mesmo, não tem problema. Eu venho lá do rádio, então eu faço essas coisas. Olha aqui. Uma coisa é acusação penal. Olha, fulano cometeu crime. O Palocci, quando coordenador da Dilma, também fazia consultoria, ou pouco antes, dava umas consultorias milionárias, com acesso lá aos petistas todos do poder e tal. Mas ele cometeu crime? Não. Chegaram à conclusão que não era crime, que ele poderia ter feito aquilo. A questão é, ele poderia ter feito aquilo, ele deveria ter feito aquilo, é diferente. Com o homem público. Com o homem público é diferente. Né? Ele é um homem público. Então aí a questão é de natureza política. Para enriquecer é iniciativa privada. Vai para o mercado e tenta enriquecer. Aí o jogo é para todo mundo. Agora, como homem público, também não dá. Né? Faz sentido um coordenador de campanha estar envolvido. Primeiro que se tinha expectativa de que ele seria coordenador de campanha e ministro de um provável governo dela e era possível que ela ganhasse a eleição, caiu aqui o negócio, mas também não tem problema. Que ela ganhasse a eleição. Explica para o nosso internado, já que você está contando, caiu o microfone. Caiu o microfone. Pronto, a gente já pegou o microfone aqui. Não tem problema. Porque as ideias aqui é que nunca caem. Elas permanecem sempre no lugar. Este é o Reinaldo Azevedo, nosso colunista mais descontraído. Então é o seguinte, é evidente que ele não poderia ter feito aquilo, porque as pessoas que iam procurar a consultoria dele tinham a expectativa de que no futuro ele estaria no poder. Claro. É crime isso? Crime exatamente não. Mas não é decente. Para ser moral, tem uma não distância entre ser legal e ser moral. Exatamente. Tem um abismo, né, gente? Então as questões lá, né? são de natureza política também. Nem sempre elas são penais. Sim.
Né? E é preciso que a gente faça a distinção. Para a gente né? fechar, a gente já estourou o tempo aqui, como já é de praxe, com o Reinaldo Azevedo. Uma semana que deve ser pesada, hein, Reinaldo? 4 dias de campanha propriamente dita, campanha mesmo para valer, e 6 dias até o momento das urnas. É o tudo ou nada? Acho que agora... Em especial para Marina e a Aécio, sorte né? está lançada, Marina e Aécio, é impossível, de todo impossível, o Aécio conseguir esse segundo lugar? Acho que de todo impossível não. Nessa eleição nada de todo impossível, difícil, né? Com certeza sim. Né? E agora vamos ver, olha, mesmo a Dilma ganhando a eleição, é preciso que tudo mais constante, vamos ver, saia um Brasil um pouco diferente dessas urnas aí. Porque, vamos ver, primeiro vai haver segundo turno, no meu juízo. Havendo segundo turno, nada está decidido. Sim. Né? O partido que está no poder atualmente tem que ver direito o que está acontecendo com ele, porque ele vai ter um desempenho pífio em São Paulo, vai ter um desempenho pífio no Paraná, vai ter um desempenho pífio no Rio de Janeiro. Algumas das apostas de Lula, eu estou falando de 3 apostas, que é a Gleisi Hoffmann no Paraná, que é o Lindbergh Farias no Rio de Janeiro e que é o Alexandre Padilha em São Paulo. É um desempenho muito ruim que vai ter nesses lugares. Né? O PT não sai tão fortalecido das urnas como ele imaginava que sairia. Vamos ver a formação do Congresso, qual vai ser. Né? E aí vamos para o segundo turno e eu não acho que o segundo turno seja outra eleição exatamente. Agora, é outra disputa com mais igualdade de condições. Igualdade de condições. Qualquer que seja o adversário da Dilma. Hoje o Aécio tem 4 minutos, a Dilma tem 11. A Marina tem 2 minutos, a Dilma tem 11. Cresce, é histórico isso, o interesse do eleitor no segundo turno. E os debates, os hein? programas, teremos debates de verdade. Os programas de segundo turno olho. são mais vistos e os debates, aí sim... São debates de verdade. São debates de verdade. Havendo debate, aí sim você tem um enfrentamento, não tem aqueles pterodáctilos que ficam ali sobrevoando a nossa cabeça, dizendo, né? aquela penca de bobagens e que só toma o nosso tempo e tira a nossa vontade Como de ver os debates. Como diz o Guzzo, José Roberto Guzzo, eu não levo a sério essa gente, a ponto de ele dizer que a Luciana Genro era a Tarsa Genro. Ele falou, não lembra o nome. A Tarsa Genro fica falando bobagem lá, junto com aquele do bigodinho. É mais ou menos por aí. Uma gente, enfim, é o que é, não tem o que dizer. Enfim, só atrapalha o debate. Aí, assim, no segundo turno, então, você tem um debate, você tem um enfrentamento maior. Ou Marina ou Aécio vai ter condições tanto de se defender com mais propriedade, quanto de atacar também. E eu espero que os assuntos... E aí sim que se discuta o Brasil com mais clareza. Né? Muito bem, Reinaldo Azevedo aqui entre nós. Toda segunda-feira é dia de Reinaldo Azevedo, que estará conosco aqui também na cobertura das eleições. No dia 5, grande momento das urnas. Ele estará... Vai funcionar assim, deixa eu explicar para você. De hora em hora você vai ter boletins aqui em TVeja, tvdeveja.com ao vivo. Eu vou estar com você comandando aqui a cobertura eleitoral. Nossos repórteres estarão espalhados por todo o Brasil. E a partir das 5 da tarde, no momento em que houver o fechamento das urnas, nós já começaremos aqui a discutir o futuro do Brasil e momento a momento, né? Quando houver uma apuração, quando houver um resultado de urna, você vai saber em tempo real aqui em TVeja, tvdeveja.com. Reinaldo Azevedo será uma das nossas estrelas aqui no dia 5 de outubro. A principal, mais uma delas. É verdade, a principal, mais reluzente. Muito obrigada pela companhia de todos. A gente se fala amanhã às 9 horas no Giro Veja Eleições 2014. Amanhã, com Lauro Jardim e Geraldo Samoro, você não pode perder. A programação da TVeja não para. A gente se fala o dia todo. Tchau. Obrigada, Reinaldo. Tchau. Beijo.